Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, meus amigos, eu quero fazer um vídeo brevíssimo, só para não passar batido, sobre uma leitura que na verdade faz um ano que eu li. Hoje é dia 31/8/2025. E esse livro eu terminei de ler no dia 30/8/2024. Tá? É um livro de não ficção, sobre o qual eu nem poderei falar muito, tá? Mas que eu indico bastante a qualquer um. Tá? Eu acho que vai ser uma leitura muito interessante e também é agradável e principalmente, né, indico para quem gosta de arte, para quem gosta, né, de conhecer os bastidores, as amizades, as influências e tudo mais. Eu estou falando de A Arte da Rivalidade, 4 amizades que mudaram a arte moderna, de Sebastian Smith, vencedor do prêmio Pulitzer. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui ao meu amigo de infância, meus amigos. Meu amigo desde 2004, Joe, na verdade, Jonathan Queiroz Silva, amigo de infância, que me deu este livro de presente no ano de 2024, de aniversário. Esse livro e um do Saramago, que eu ainda não li ainda, tá? Que é o A Jangada de Pedra. Pois bem, eu li esse livro, mas acabou que eu fiquei fazendo vídeos sobre outros livros, e esse aqui foi ficando, de maneira que eu já falei 1000 vezes para vocês que a câmera, o celular, está em cima de uma mesa. Essa mesa tem vários livros que eu devo fazer vídeo. Né? Alguns deles eu já fiz. Então, por exemplo, né, eu estou vendo aqui ó, o Pablo Neruda, tá ali, Navegações e Regressos, mas é que tem alguns poemas que eu quero fazer leituras avulsas. Eu estou olhando ali, ó, Saque, Um Gato Indiscreto e Outros Contos. Né? Que mais? Eu estou olhando aqui, ó, O Outro, O Mesmo, do Borges. Né? Livros que eu já li faz tempo. Alguns deles eu já fiz vídeo, né? E outros eu pretendo fazer, nem que seja um curtinho. Tá? Que vai ser o caso desse aqui hoje. A Arte da Rivalidade. Tá, assim, muito obrigado ao Joe, porque eu conheci muito sobre arte, fiquei muito interessado mesmo, tanto que assim que eu terminei de ler esse livro, eu já comprei outro, né, para entender um pouco mais de arte também. Porque aqui, meus amigos, né, 4 amizades que mudaram a arte moderna, são todos pintores. Tá? Essas amizades são Manet e o Degas, Matisse e o Picasso, Pollock e o de Kooning, ou de Kooning, não sei como é que fala, né? O Freud e o Bacon. Tá? Mas antes de comentar um pouquinho, né, sobre esses nomes, eu queria ler um trecho da introdução, que eu acho que ele vai assim dar o panorama do que você encontrará nesse livro. É dito assim: existe, acredito, uma intimidade na história da arte que os livros ignoram. Este volume é uma tentativa de levar em consideração essa intimidade. Seu título é A Arte da Rivalidade, mas a ideia de rivalidade que apresenta não é o clichê machista de inimigos jurados, competidores amargos e ressentidos intransigentes em disputa pela supremacia artística e mundana. Trata-se, na verdade, de um livro sobre maleabilidade artística, intimidade e abertura a influências. É sobre sensibilidades. O fato de esses estados de sensibilidade estarem concentrados já no começo da carreira de um artista e de terem um tempo de vida limitado
uma vez que nunca duram além de certo ponto, é, em vários aspectos, o verdadeiro tema do livro. Tá? Pois esses tipos de relacionamentos são inerentemente voláteis. Né? E aí ele prossegue, tá, meus amigos? Mais para frente é dito assim: rompimentos são sempre desalentadores. Mesmo que as coisas sejam remediadas depois, nunca é fácil encontrar uma solução para o problema perturbador que originou a ruptura. É quase impossível alcançar a distância necessária. Uma parte muito grande de nós pode estar em jogo. E nossa dívida para com o outro, qualquer que seja a forma que tenha tomado, pode ainda ser profunda demais. Como reconhecer essa dívida sendo fiel à verdade do que aconteceu e sem perder de vista o dano infligido a nós? E o dano que nós mesmos nos infligimos? Essas questões parecem não ajudar. São muito vagas, mas revolvem-se por trás das 4 histórias neste livro. Então, nós vamos ver um pouco da influência de um artista sobre o outro, né? Como que um tentou se desvencilhar do outro em certo momento, como que esses homens se conheceram e também como que em alguns casos romperam a amizade. Mas foi durante a amizade, foi durante essa mistura de competição e influência que eles mudaram a arte moderna. Tá? O primeiro capítulo é sobre Freud e Bacon. Quando eu vi, eu falei assim, calma lá, meus amigos, que Freud, né? Eu não sabia que o Freud pintava, né? Freud é psicanalista. Mas não, na verdade, é o neto do Freud, né? Um tanto mais desconhecido. E eu falei, que Bacon, né? Bacon, Francis Bacon, cara lá de séculos atrás, como assim, né? Mas não, é um descendente dele, né? Então assim, esses aqui tiveram, todos na verdade, né? Mas eles tiveram uma amizade muito íntima, né? Beirando assim o homossexualismo, né? Dos dois. E em certo momento eles romperam, né? Eles tinham estilos diferentes, mas um tinha feito pintura do outro e tudo mais. Inclusive tem uma história muito curiosa aqui, né? Que o... Cadê? Eu tô falando de quem? Eu tô falando do Freud e do Bacon, né? O Freud, ele tinha feito um quadro, eu vou mostrar para vocês, tem as figuras aqui, tá? Ele tinha feito um quadro que era a representação, né, do Bacon. O Freud tinha feito o Bacon, né, que é esse quadro aqui, ó. Uma pintura minúscula, bem pequenininha, né? E aí ele tinha exposto, né? Tinha a exposição lá das obras dele, ele colocou lá o quadrinho. E alguém roubou, meus amigos, que é isso, né? É uma coisa um tanto comum, obras de arte serem roubadas, né? E como eles já tinham rompido a amizade, né? Alguém falou assim, pô, alguém roubou uma obra sua, significa que a pessoa gosta muito da sua arte. Mas como ele já estava desgostoso, meus amigos, né? Ele falou, eu não sei se eu concordo não. Eu acho que a pessoa é mais apaixonada pelo Bacon, não é? Pelo Bacon, Francis Bacon, tá? Não é a comida não. Mas assim, uma resposta amarga, né? Uma resposta de desencanto, não? Porque a gente fala em competição, mas como eu vou dizer? Em algum momento, né, um influenciava o outro a ser melhor também, né? Tanto que se pintaram, né, um pintou o outro, tudo mais, né? Inclusive, meus amigos, né, vocês não sabem, mas eu tenho um livro aqui em casa
Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Este livro aqui. Literatura, Violência e Melancolia, do Jaime Ginsberg. Estão vendo essa capa aqui? Essa capa aqui é um quadro do próprio Bacon, tá? Que inclusive aparece nesse livro aqui. Né? Esse livro que vai falar sobre violência e melancolia na literatura, né? Essa capa é violentíssima. Né? Nós temos aqui aparentemente dois homens, né, nus, mas aparentemente numa relação sexual aqui, mas algo muito violento, né? Não está sendo uma coisa agradável, não. E o Bacon, ele era um cara muito complicado, né? Ele bebia demais. Vários autores aqui, tá? Vários pintores bebia demais, então brigava, né? Saía na porrada mesmo, tá? Então, assim, situações complicadas. Pessoal, eu não vou ficar falando demais, tá? Tô vendo aqui que já tá com 9 minutos o vídeo, né? Até porque faz mais de um ano que eu li. E assim, vai falar da vida, né? Como que eles cresceram, como que um conheceu o outro, as influências e tudo mais, tá? As violências que sofreram, né? As safadezas que praticaram, né? Meus amigos, né? Então assim, é isso, né? Agora tem o outro capítulo, o Manet e o Degas, né? O Bacon, não tô lembrado não se ele é americano, não. Não tô lembrado não, né? Mas esses aqui já são europeus, né? E assim, uma coisa que é interessante nessas amizades, né? É como que a personalidade influencia na obra. E as trajetórias também. Então, por exemplo, várias vezes aparece aqui que um pintor, né, na verdade, ele seguiu a escolinha, o padrãozinho, né, aprendeu, né, as escolas estéticas anteriores, né, enquanto o outro era mais livre. Né, o outro já inventava, já era mais inventivo, né, e como que muitas vezes esse se destacava mais. Por quê? Porque a modernidade ela valoriza mais o novo, né? A inovação. Enquanto, por exemplo, muitas vezes o outro que não, eu sei que essa escola pinta desse jeito e eu gosto, acho bonito e tal, né? Mas você percebe que você está competindo com os caras do passado? Sei lá. Na literatura é um pouco difícil de dizer, né? Mas, por exemplo, né? Digamos que eu fosse poeta, né? Que me tornasse poeta agora. Não, vou escrever agora, né? Eu só vou escrever soneto. Meu amigo, né? A gente já tem tanto sonetista bom, né, na nossa história, né? Fica muito mais difícil para mim do que eu tentar inventar uma forma nova estética que chame a atenção das pessoas pela novidade, pela inovação. Né? Então, assim, é curioso. Eu não vou ficar comentando sobre todo mundo, não, tá? Bom, um outro capítulo aqui que o pessoal gosta muito, né, pelo que eu ouvi falar, é sobre o Matisse e o Picasso, né? E esses dois aqui, né? O Matisse, ele, em algum momento da vida, ele ficou assim muito pistola com o Picasso, né? Porque vocês conhecem o Picasso, né? O cara lá do cubismo, né? Que desenhou lá Guernica, que desenhou lá as mulheres lá com máscara, né? E é justamente esse quadro que eu quero falar, né? Porque foi o Matisse, né, que chegou no Picasso e falou: olha o que eu comprei, né? E foi e mostrou, né, umas máscaras africanas, umas artes africanas que ele descobriu lá num lugar que vende coisas incomuns, né? E aí o Picasso viu e falou: opa, vou fazer igual aqui na pintura. E chamou muita atenção na época, né? Eu até separei um trecho aqui, eu vou ver se eu acho, né? Porque eu separei muita coisa, meus amigos, né? Cadê? Não sei se eu vou achar, não. Aqui, achei, né?
Olha só o que é dito sobre essa pintura. Né? Uma pequena ousadia descoberta no trabalho de um amigo era compartilhada por todos, entre aspas. Né? Isso significava que, enquanto ele, Matisse, havia dedicado anos de experimentações e pesquisa honesta para fazer um avanço estético de relevância, Picasso agora roubava ideias que não compreendia muito bem para produzir uma pintura deliberada e absurdamente feia, tudo para também parecer ousado. Né? Então, perceba como que existe essa competição, né? Quem chama mais atenção do público, dos críticos e tudo mais. Críticos, meus amigos, que muitas vezes são muito importantes na vida desses autores, tá? Que poderiam passar despercebidos, mas um crítico acha interessante, acha que vai chamar atenção, inclusive eu achei muito engraçado, né? Achei assim de uma frescura tamanha, né? Que, por exemplo, tem dois irmãos aqui, né, que agenciaram vários artistas, né? E aí um irmão chega e fala para a irmã, né? Tô pensando em patrocinar, em comprar, em divulgar a obra de tal cara. Ela quem é, né? Aí ele vai e mostra os quadros. Ela fala, não, tô acreditando que você vai dar atenção para isso aí, né? Ele fala, tô pensando ainda, né? Aí ela vai lá, né, passa alguns dias, está almoçando, aí ele chega, irmã, comprei as obras do quadro, comprei as obras do homem lá, né? Eu vou divulgá-las realmente. Aí ela olha assim, perdi meu apetite agora. E vai e sai de cena, né? Achei assim, nossa, perdeu o apetite porque o irmão vai divulgar a obra de um artista novo. Nossa, parabéns, né? Assim, você é de uma sensibilidade tamanha, né? Ao mesmo tempo, tem um outro caso aqui, né? Desses outros artistas que aparecem aqui, o Pollock e o de Kooning, né? O Pollock, né, é muito famoso porque eles faziam umas pinturas abstratas, né? E ele pegava galhos. Isso aqui quem me falou, né, foi o professor André, amigo meu, né? Antes de eu ler o livro, inclusive, né? Pegava galhos de árvores assim, né? Enchia de tinta, né? Colocava o quadro, o papel no chão, né? A tela, né? E aí saía lá, ó, ouvindo música, colocava a música lá e saía, ó. E no final ficava aquele monte de fio, não sei o que, né? E para a época isso revolucionou bastante também, né? E aconteceu a mesma coisa, né? Dois irmãos, eu acho, né? A mulher falou, não, eu não vejo nada de interessante aí, né? Mas o irmão ficava assim, ó, eu discordo. Eu acho que tem alguma coisa aí que a gente tem que entender ainda. E o Pollock se tornou assim muito influente, muito famoso. Ele que tinha um gênio assim absurdo também, gostava de chamar atenção, fazer briga, né, bebia demais e tudo mais. Ele era muito amigo desse de Kooning, né? Os dois foram muito influentes na arte americana, né? Abstrato americano, acho que é isso o nome. Me desculpe, André, me desculpe, pessoal da arte, eu não sou professor de artes, eu não conheço muito bem não, tá? E faz um ano que eu li, né? Mas assim, um artista influenciando o outro. Por quê? Porque o de Kooning, ele não fazia esse tipo de pintura, tá? O de Kooning, ele fazia representações figurativas e tudo mais, né? Mas a partir do momento que ele conhece o Pollock, né? Ele fala, nossa, mas que arte diferenciada, falou, vou fazer um abstrato também. Né? Na verdade, ele só fez uma pintura abstrata, mas que assim chamou muita atenção para a época. Eu vou mostrar para vocês, tá? Cadê meus amigos, né? Essa aqui, ó. Escavação. Essa de baixo. Então assim, você percebe, né, que pelo título que sugere escavação. Escavando o quê? Né? Escavando a terra, né? Até que você chega no momento que é só rocha, tem as partes vermelhas aqui que pode lembrar talvez o núcleo da terra, né? Ou será que você está escavando, né, a própria pele até chegar no sangue, de novo, né, o fundo é vermelho e tudo mais. São hipóteses, né? Mas diferente do Pollock, que era assim, ó,
o de Kooning, né? Ele era pintando meticulosamente assim. Ó. É uma coisa abstrata, mas que ele fazia com muito esmero, né? E influenciou demais, né? Inclusive, estou olhando aqui aquela do Picasso que eu falei, né? Muito famosa, as máscaras, né? Aqui, ó. Não sei se pegou, porque eu não estou vendo, né? Coloquei o livro na frente aqui, como é que eu vou ver? Pois bem, inclusive tem essa outra aqui também do Matisse, né? Que me lembra muito a capa, essa aqui, ó. Me lembra muito a capa do Essencial do Kafka, que eu já trouxe aqui no canal, né? Aqui, ó. O tipo de pintura, né? Achei curioso. Né? Mas eu não entendo muito de arte, meus amigos, né? Então, quando eu li, né? Eu gostei muito das histórias, né? O Picasso que eu acabei de mencionar, teve uma vida muito triste na infância, né? Mas ele era de um talento absurdo, sempre pintou muito bem, mas ele tinha uma irmãzinha que era muito doente e tudo mais. Inclusive ele chegou a fazer uma promessa. Ele falou assim: Deus, se minha irmã melhorar da doença, nunca mais eu pinto nada. Até o Sebastian Smith, que é o autor, né? Ele fala assim: o Picasso sabia que ele não ia cumprir essa promessa. Né? E quando a irmã veio a falecer, o que ficou implícito, talvez até no pensamento dele? Que Deus preferiu que a arte dele existisse. Que é isso, meus amigos? Né? É uma coisa absurda. Né? O Picasso que tem assim, vários casos também, né, de abuso de mulher, né, de um olhar diferenciado para crianças, né, que alguns psicanalistas, né, tendem a olhar assim, não, porque como ele perdeu a irmã muito jovem, né, criança ainda, aí ele olha para as garotinhas, né, de uma forma diferenciada, assim, não. Tá? Tirando a sua arte, em vida, assim, ele foi um canalha. Tá? Mas, tô vendo aqui que 20 minutos, meus amigos, o que é isso, né? Eu falei que o vídeo ia ser curto, né? Tô falando demais aqui. É um livro que eu indico bastante para vocês, tá? Para quem gosta de arte, tá? A Arte da Rivalidade, gostei muito na época. É que eu vi aqui, gente, essa pilha de livros, eu falei, eu preciso fazer vídeo sobre ele. Né? Vocês perdoem a minha falta de conhecimento para falar mais sobre os autores e tudo mais. Né? Mas eu gostei bastante. Não falei muito sobre o Manet e o Degas, né? Que inclusive eram conhecidos de quem? De quem? Charles Baudelaire, meus amigos. Né? Tem um trecho aqui que eu até separei, que o Baudelaire senta lenha, né? no Degas. Me parece que o Degas estava com algum problema, né, a ser resolvido. Foi o Degas ou foi o Manet? Não, foi o Manet. Tá? Vocês me desculpem, meus amigos. Me desculpem. Né? Cadê? Estava com algum problema na sua arte, ele queria ser defendido assim por grandes nomes, né? E ele foi e pediu ajuda do Baudelaire, né? Em defesa da sua arte. E o Baudelaire não defendeu, não. Que era amigo dele, tá? Né? Cadê? Deixa eu me achar aqui. Tem outra página aqui. Baudelaire, mais do que qualquer um, era qualificado para entender o que Manet estava passando. Né? Quando o seu volume de poesia As Flores do Mal, que uma hora farei vídeo no canal, tá, gente? Aguarde. Quando seu volume de As Flores do Mal fora publicado em 1857, ele, seu editor e o impressor foram processados e multados por ofensa à moralidade pública. 6 dos poemas foram suprimidos e o nome de Baudelaire tornou-se sinônimo de depravação. Mas apesar dessa experiência direta, e apesar de sua admiração por Manet, Baudelaire não foi capaz, ou não teve vontade, de oferecer o apoio e o alívio tão necessários ao pintor naquele momento crítico. Respondeu à carta de Manet com exasperação. Manet mandou carta para ele e falou: me ajuda aí, Baudelaire, pô, minha obra aí está sendo criticada, né? Depois de uma introdução trivial na qual observava ironicamente que parece que você tem a honra de inspirar ódio, ele parecia emitir um suspiro impaciente. Devo então lhe falar de você. Devo tentar mostrar-lhe
o seu valor. O que você exige é realmente estúpido. Eles estão escarnecendo de você. As brincadeiras o irritam. Ninguém sabe como lhe fazer justiça, etc, etc. Você acha que é o primeiro homem nessa situação? Você tem mais gênio do que Chateaubriand ou Wagner? No entanto, eles também foram achincalhados e não morreram por isso. E, para não lhe dar motivo demais para orgulho, direi que esses homens são modelos, cada qual em seu gênero, em seu mundo muito rico. E que você é apenas o primeiro na decrepitude de sua arte. Espero que não fique bravo comigo por tratá-lo tão sem cerimônia. Você sabe a amizade que lhe tenho. Esse é o Baudelaire, meus amigos, né? Que não quis sair em defesa da arte do seu amigo Manet, né? O Manet que, diferente do Degas, né? O Manet sempre foi muito elogiado, né? Sempre foi tido assim como um grande pintor, assim, um homem revolucionário. Mas vocês percebem como que a questão do ego é importante na vida, é impactante, né? A partir do momento que sua obra começou a ser criticada, aí o cara não aguenta mais. Ele, né, que na hora de receber os louros, pô, eu sou bom mesmo, não tem ninguém do meu nível não, né? Mas a partir do momento que o pessoal começa a criticar, né? Pô, me ajuda aí, pô, o pessoal tá criticando aí, ó, eu preciso de alguém de peso pra dizer que minha arte é relevante e tudo mais, né? Ah, para, né? Para, né? Uma coisa que o pessoal tem que entender, tá? Quem quer se aventurar no mundo da arte, quando eu falo arte, pode ser literatura também, é que você tem que estar preparado para a crítica. Tá? Para a crítica, para o abandono, para a indiferença. Tá? Então muita gente escreve um livro, um poema, né? E fica chateado porque não vende, fica chateado porque ninguém fala nela, né? Nem os amigos querem comprar, nem os amigos querem ler, né? Meu amigo, ninguém é obrigado, tá? E assim, não adianta ficar se reclamando, né? Falando, não, é porque vocês não entendem, né? Para! A arte, ela não é obrigatório que você a faça, que você a tente. Tá? Então assim, esteja preparado para o que der e vier, caso queira ser artista. Bom, meus amigos, eu vou ficar por aqui porque eu já falei demais e talvez nem era para eu ter feito o vídeo, meus amigos, né? Porque eu acabei não falando nada de relevante sobre o livro. Mas fica aqui a indicação, tá? A Arte da Rivalidade, 4 amizades que mudaram a arte moderna. Manet e Degas, Matisse e Picasso, Pollock e de Kooning, Freud e Bacon, tá? De Sebastian Smith, vencedor do prêmio Pulitzer. Esse livro que foi publicado aqui pela editora Zahar em 2017. Tá? Recomendo bastante. Eu dei esse livro de presente já para o meu amigo André, que é professor de artes, né? Trabalha comigo, né? E tudo mais. Não sei se ele leu ainda, quer dizer, não sei se ele já leu, hein? Mas fica a minha grande recomendação aqui para vocês, para quem gosta de arte, principalmente. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo assim, feito às pressas, tá, meus amigos? Mas é isso, espero que vocês tenham se interessado e caso tenha chegado até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se não gostou, pode dar o dislike também, não importa não, meus amigos, que aqui a gente está preparado por que der e vier. Aqui você pode criticar, não tem problema nenhum, né? Muitas vezes eu nem vou responder. Porque às vezes o autor, né, o artista, ou quem quer que seja, se acha muito importante, né? Ele não aceita crítica, né? Não, porque você que está me criticando está errado porque você não entendeu isso. Não. Se você achar isso, tudo bem. Tudo bem, né? É isso, meus amigos. Cheio de gracinha aqui.